ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintão. Hoje vamos ter uma história de suco de Brasil, e ela aconteceu em Serra Talhada, no Pernambuco, na década de 1970, e poderia ser uma espécie de sessão da tarde do mundo bizarro. Temos corrupção e picaretagem dos milicos no poder, vinganças, tiros, mortes, impunidade e mais corrupção. Hoje é dia de conhecer a história de Vilmar Gaia, um jovem até então com o sonho de se tornar policial, mas que acabou se tornando o lendário pistoleiro de Serra Talhada. Venham ouvir com a gente como tudo isso aconteceu. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Se você precisa de um novo site, um app, um e-commerce, fale com o SiteGuy. Sai rápido e o melhor, com precinho bem camarada. Acesse SiteGuy.dev e fale com eles. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Famille JM Cases AOC Saint-Estèphe 2016. Um tinto francês feito com as uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, que combina perfeitamente com carnes vermelhas assadas, cozidas, grelhadas ou defumadas. Basicamente qualquer tipo de carne. Essa semana deu louca no Drinco e eles colocaram este vinho com 40% de desconto. 40%, gente. Aproveite. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. A vingança de um homicídio praticado há 50 anos. As tocaias sem defesa. Vilmar Gaia, pistoleiro ou vingador? Para começar, devo falar que Serra Talhada, que fica a 415 km de Recife, no sertão pernambucano, é conhecida como a capital do chachado e também como a terra natal de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E a cidade também tem mais uma história e tanto para colocar no currículo, então a gente vai contar ela agora. O ano de 1970 trouxe uma seca gigantesca para o Nordeste. Os milicos no poder, percebendo uma enorme crise humanitária na região, resolveram agir. Mas agiram com aquela competência única dos militares brasileiros, na base da picaretagem para encher o bolso e manter um rígido controle. Eles criaram as frentes de emergência para dar emprego e renda para a população. E no que consistiam essas frentes? Olha só que beleza. Você é um coronel no Nordeste, um grande produtor rural, cheio de dinheiro. Você bate na porta do governo federal e diz que precisa, por exemplo, de uma estrada que ligaria sua fazenda à cidade. Ou que você precisa expandir a área de produção, precisa de gente para carpir. Aí o governo sacava um orçamento secreto e te dava uma bela quantidade de dinheiro para realizar o seu sonho. Daí você contratava uma galera para fazer o necessário, pagando uma miséria, embolsava a diferença e boas. Era uma relação de pura corrupção entre os milicos, os ricos e as lideranças políticas da região. O pior de tudo é que a situação era tão ruim que de fato as pessoas dependiam muito dessa pequena renda. E se tudo começa com corrupção, obviamente vai terminar nela também. Mas chegaremos lá. Em dezembro de 1970, uma dessas frentes de emergência estava rolando a 30 km de Serra Talhada. Era uma obra de melhoria de uma estrada que ligava Serra Talhada ao povoado de Santa Rita, passando por São João dos Gaia, e o objetivo principal, o sítio Cerreto Branco, o demandante dessa frente. Agora, segundo componente bem Brasil. A maioria dos trabalhadores dessa obra eram da família Magalhães, bem tradicional da região, ainda que fossem todos pobres. O curioso é que essa família Magalhães era conhecida como os Gaia. Então, você poderia ser a Camila Magalhães, Camila. Mas todo mundo em Serra Talhada e região iria te chamar de Camila Gaia. Uma coisa bem brasileira que eu não consigo entender. A explicação é que supostamente um dos antepassados da família teria vindo da cidade de Vila Nova de Gaia, em Portugal. E o tiozão Magalhães ficou apelidado de Gaia e isso passou para as gerações seguintes. Até a cidadezinha foi batizada em homenagem aos Gaia. Camila, você tem alguma alcunha? Quintão. Só? Só. É a minha única alcunha. Então você não é muito bem brasileira. Não, nunca fui chamada de Camila Gaia. E no dia 30 de dezembro, o grupo de trabalhadores estava esperando o pagamento semanal feito por um funcionário da Sudene, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que hoje já não existe mais. E aí o tiozão da Sudene estava escoltado por 2 policiais militares, o Adalberto Clementino de Mouro e Alberto Alves de Oliveira, conhecido como Alberto Cipriano. Amo, que também é conhecido como Cipriano. Exatamente. Deve ser filho do Cipriano. Exato. Na hora do pagamento, foi solicitada a formação de uma fila e isso gerou um bate-boca entre o funcionário do governo e Edmundo Gaia, o líder do grupo. Putaço, o funcionário pediu para o PM Adalberto revistar Edmundo em busca de armas e para prendê-lo em caso de resistência.
Só que o funcionário da Sudene abriu a caixa de Pandora sem querer. Isso porque Adalberto detestava Edmundo e já chegou empurrando. Edmundo não teve dúvida e empurrou o PM de volta. E aí Adalberto desceu uma metralhadora de murros na cara de Edmundo. Fogo no parquinho. Cícero Gaia tentou apartar a briga, mas o outro PM, Alberto, disparou contra Cícero, atingindo-o de raspão. Na doideira, os policiais abriram fogo geral, mas aparentemente não eram muito bons de tiro porque não acertaram ninguém. Como assim? Os caras abriram fogo numa briga e não acertaram ninguém? Exatamente. E aí os Gaia revidaram. Cícero, Edmundo, Tozinho, Antônio e Enoque, munidos de facões, partiram para cima dos PMs. Cícero roubou a arma de Alberto e o baleou na cabeça. Adalberto foi massacrado pelos facões dos outros irmãos Gaia. Sabendo da merda que tinham feito, os irmãos fugiram de Serra Talhada para não serem presos, nem morrerem em vingança. Pior para os Gaias que ficaram, isto é, as crianças, mulheres e os idosos. A PM de Serra Talhada estava com ódio contra os Gaia. Então inventaram diligências semanais na casa dos familiares em busca dos fugitivos. E isso com aquela delicadeza de sempre, né? Muita pancada, chutes, coronhadas e por aí vai. A esposa de Edmundo até tentou fugir da cidade com os filhos, mas os policiais a caçaram e a fizeram voltar com fuzis apontados para a cabeça das crianças. Gente, que horror. Outras mulheres da família foram amarradas nuas e chicoteadas para revelar onde estavam os parentes. E elas não faziam a menor ideia de onde os caras tinham se metido. Por exemplo, a mãe de Edmundo, com 72 anos, foi pega pelos cabelos e arrastada pelo chão e depois jogada em cima de um banco de madeira. Foi hospitalizada à beira da morte. A mulher de Antônio, grávida, foi ameaçada de ser sangrada caso não falasse. No dia seguinte, seus filhos, eram 10, ela tinha 10 filhos, estavam andando pelas cercanias quando ouviram um carro. Assustados, achando que era a polícia, entraram no meio do mato e se perderam. Só foram encontrados tarde da noite. O caçula, que já estava doente, piorou e acabou morrendo. Mas cadê o pistoleiro? E agora chegamos à gênese do pistoleiro. João Batista de Magalhães, então com 75 anos, era o tio dos Gaias da confusão toda. Era também amigo de José Cipriano, o pai do policial Alberto. Ah, falei que ele era Alberto Cipriano, por causa do Cipriano. E no dia 6 de julho de 1971, João Gaia foi assassinado com 5 tiros, 2 facadas e cacetadas na cabeça. A polícia investigou com aquela vontade toda, sabia que havia sido José Cipriano, mas de boas. Ninguém foi preso pela morte de João. O assunto estava marcado para ser esquecido. Então um amigo matou o outro. Um amigo matou outro. O pai do policial matou o Gaia. O tio dos Gaia que mataram o filho dele. Só que a história não foi esquecida. Aí chegamos a Vilmar Alves Magalhães, o Vilmar Gaia, o filho de João. Ao saber da morte do pai, ele deixou São Paulo e voltou para Serra Talhada. Vilmar sonhava em ser policial, mas agora estava com ódio e sede de vingança. Em uma entrevista à revista Manchete, Vilmar explicou assim: o processo não andava, nunca andou direito. A gente ia, pedia ao delegado, o capitão Vigílio, comandante da 17ª Companhia da Polícia Militar, e não adiantava, e não fazia nada. E o que era pior, ainda passava os domingos na casa de José Cipriano, o homem que mandou matar meu pai. Aí compreendi que a justiça tinha que ser feita pela gente mesmo. Vai dar certinho isso aí, vai dar bom. Confia. Seus alvos eram José Cipriano, seus familiares e os policiais que ajudaram na morte de seu pai. Vilmar começou a investigar e descobriu que os PMs Natalício Nunes Nogueira e Luiz Gonzaga Mendes estavam envolvidos. Começou a planejar sua vingança. Em 13 de janeiro de 73, ele deu um tiro na testa de Arnaldo Oliveira, filho de José Cipriano e irmão de Alberto, morto lá no conflito do pagamento. Essa morte rachou a polícia da cidade. Parte queria Vilmar morto, outra parte decidiu protegê-lo. As intrigas internas da polícia estavam expostas. Piu, piu. Aí, como ele tinha uma proteção da polícia, ele estava de boas no rolê. Em 22 de junho de 74, Vilmar foi a uma festa. Lá começou a dançar de maneira, digamos, lasciva com uma mulher. E aí o pessoal da festa ficou incomodado e pediu para Pedro Inácio, o suplente do comissário da polícia, para intervir. Ele foi até Vilmar e pediu para ele maneirar ou ir embora. Começou um bate-boca e isso descambou para um tiroteio generalizado. Pedro Inácio acabou morrendo e outras 5 pessoas foram feridas. Mas só melhora. 15 dias depois, Vilmar foi prestar depoimento sobre o tiroteio na delegacia de Serra Talhada. Ele foi acompanhado de outras pessoas, algumas de sua família, todos armados até os dentes. Ocorre que na hora do depoimento chegou de Salgueiro um cabo, 3 soldados e um motorista, com ordens do tenente Almir Ferreira de Moraes, delegado daquela cidade, para levar Vilmar até sua presença, onde ele deveria prestar depoimento sobre a morte do Arnaldo Cipriano. O delegado de Serra Talhada disse que não tinha nem Vilmar lá não, que era uma pura mentira. O cara estava na delegacia. Um soldado de Salgueiro sabia quem era o Vilmar e avisou o cabo. Mas aí ele viu todo mundo armado até os dentes lá e ele falou, melhor não, deixa pra lá. Não vi mesmo. Não vi. Vilmar quem?
Aí, em 13 de outubro, Vilmar se envolveu em um acidente de carro com seu primo Antônio Augusto. No calor da batida, os dois começaram a discutir. Vilmar não teve dúvidas e meteu 4 tiros no primo. Como assim? Que coisa mais aleatória. Aleatória. Tipo, masculinidade tóxica chegou num grau aqui, serra talhada, né? Para justificar esse assassinato, Vilmar disse que o primo havia tomado partido de José Cipriano, seu inimigo mor. E no dia quase matou o outro primo, José Augusto, irmão de Antônio. Ele foi até o local do acidente, foi recebido a tiros, mas conseguiu escapar. O Vilmar tá descontrolado, né? Tá completamente. A polícia foi atrás de Vilmar. Ele estava em uma casa e a polícia cercou o local. Começou um tiroteio. O Natalício Nunes Nogueira, também implicado na morte do pai de Vilmar, tentou entrar pela porta de trás da casa, mas foi visto por Vilmar, que o matou com 5 tiros. E aí depois disso ele deu no pé. Nossa, essa polícia é muito incompetente. Eles estão cercando a casa, o cara mata uma pessoa e sai correndo e então, consegue aí fugir. tem versões que assim, o policial assassinado que começou a atirar e os outros 3 policiais que estavam com ele cruzaram os braços, porque eles eram a favor do Vilmar. E aí, com esses homicídios, os ânimos se acirraram em Serra Talhada e a situação de Vilmar Gaia começou a se complicar, né? Depois de matar um primo e tentar contra a vida do outro, houve um rompimento na família Gaia, com uma parte querendo a cabeça do pistoleiro e a outra protegendo ele. E aí, com a morte do soldado Natalício, a polícia novamente voltou a circular na região da família, né, de onde a família Gaia morava, agora com uma violência redobrada. Houve invasão de casas, pessoas apanharam e outras foram presas. Zuleide Alves de Magalhães, irmã de Vilmar, ficou detida na dependência da 17ª Companhia da Polícia Militar. E enquanto a polícia perseguia os integrantes da família Gaia e corria atrás de Vilmar, as violências se sucediam. Consta que ainda em 74, Vilmar Gaia participou da morte de um homem chamado Luiz Desidério, ou Luiz de Isidério, na cidade de Irecê, na Bahia. Esse cidadão, quase octogenário, havia praticado um assassinato em Serra Talhada no ano de 1926. E, mesmo passado tantos anos, seu filho, conhecido como Baiãozinho, desejava vingança. E esse cara era amigo de Vilmar Gaia e ele teria supostamente participado desse crime pra dar um help pro brother. É, todo mundo faz isso. Quem nunca matou um desafeto do seu amigo? Mas aí o troco também começou a ser feito, né? Francisco Gaia, conhecido como O Batinha, era um taxista e foi assassinado em Serra Talhada. E aí o Vilmar ficou pistola e foi pra cima. E em 19 de março de 75 ele matou o policial Luiz Gonzaga Mendes, também implicado na morte de seu pai e também na do de Francisco. E aí um dia depois da morte do soldado Gonzaga, o comerciante Álvaro Batista Gaia, irmão de Batinha e casado com uma irmã de Vilmar Gaia, foi brutalmente assassinado. E aí essa guerra na cidade oriçou a imprensa de Pernambuco e do Brasil, que se deleitava com o Bang Bang em Serra Talhada. Vilmar ganhou até um folheto de cordel chamado Vilmar Gaia, o cangaceiro de Serra Talhada. Porém, como agora ele era famoso, sua vida passou a ser seguida de perto por todo mundo. Não tinha como ele se esconder mais. Segundo a investigação policial, Vilmar acabou indo para Paraíba, mas ainda circulava por Pernambuco, onde era visto em companhia de pistoleiros. E supõe-se que ele se sustentava sendo um pistoleiro de aluguel para alguns políticos de Calumbi e Recife. E aparentemente ele expandiu o trabalho também para Bahia, Ceará e Maranhão. Sua lista de crimes chegava a 35 assassinatos. Eu tenho uma dúvida. Aqueles outros irmãos que sumiram lá no começo do episódio, eles nunca voltaram? Nunca voltaram. Ah, tá. Deram linha. É porque eu tava com o Vilmar e falei, gente, e aí o resto das pessoas foram embora. Dos Gaia? Não existem mais, tá? E com todas essas informações, a história dele ser um vingador do sertão foi logo abandonada pela população, que percebeu que ele era somente mais um pistoleiro. E com tantas mortes acontecendo, o governo de Pernambuco resolveu agir. Houve uma intervenção na polícia de Serra Talhada. O capitão Jorge Luiz de Moura chegou com a missão de prender Vilmar. E com ele chegaram o capitão José Ferreira dos Anjos e 38 policiais. E eles partiram para cima dos Gaia. 10 foram presos em uma única cela, algemados e foram deixados sem comida. Queriam que eles abrissem o bico. Mas aí, passado alguns meses, o capitão Ferreira recebeu a informação que Vilmar Gaia estava em uma fazenda chamada Quiterno, ou Quitéria, na cidade cearense de Ipaumirim, a 215 quilômetros de Fortaleza. Vilmar foi encontrado trabalhando como empregado da fazenda, era conhecido como Tonho, foi preso apenas com um revólver e 5 balas. Ele aceitou se render ao capitão Ferreira e sua equipe sem maiores problemas. Preso, ele se tornou uma celebridade. Pessoas iam visitá-lo levando comida, presentinhos, né? E ele até recebia uma visita íntima de uma jovem funcionária de um tribunal federal, com a qual ele tinha tido uma filha 2 anos antes. É a namorada dele, então. Não, mas ele não era casado nem nada, ele tinha umas 4 filhas por aí. Relacionamentos. E aí, 3 meses após ser preso, ele soube que o capitão Ferreira e sua equipe iriam embora de Serra Talhada.
Então, usando uma vitrola que lhe foi dada por uma prima, ele colocou um disco e abriu no volume máximo com músicas de Valdir Soriano e Raul Sampaio. E aí ele aproveitou o barulho, abriu um buraco de 50 centímetros na parede da prisão e fugiu. Primeiro, ele tinha uma vitrola na Tinha uma prisão. vitrola na prisão. Tipo, ele não poderia ter uma vitrola. Vamos combinar. Vai falar isso pra ele lá. E ele abriu um buraco de 50 centímetros, mas tinha algum estudo. Você sabe com o que ele abriu o buraco? Ah, não sei. Se ele tinha uma vitrola, ele devia ter um martelo, uma marreta, picareta. qualquer coisa. Isso daí... Não é que as pessoas estavam muito preocupadas se ele fosse fugir ou não, né? Ok. Mas aí 3 dias depois ele foi capturado novamente. Loser. Com medo de morrer, ele pediu proteção a Ferreira. Então ele ficou decidido que ele iria para a cadeia de Caruaru. E aí o Vilmar confessou 4 assassinatos e foi levado lá para Caruaru. Poucos dias antes de sair, já que o prazo legal para o julgamento havia se passado, um chevette parou perto da cadeia de Caruaru. Os policiais desconfiaram e foram averiguar. Descobriram um grupo fortemente armado que tinha vindo de Serra Talhada para matar Vilmar. E aí nessa doideira ele conseguiu um habeas corpus que foi concedido. E ele deixou a cadeia e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Ele conseguiu um habeas corpus nessa história? Porque ele não tinha sido julgado, né? Ele estava preso lá. Preventivamente. E aí o advogado dele conseguiu o habeas corpus. Ok. Aí fica a pergunta, teria sido ele morto? Improvável, eu diria. Isso porque em 3 de março de 82, o procurador federal Pedro Jorge de Mello e Silva foi assassinado em Olinda. 3 meses antes, ele havia denunciado os 2 policiais da Polícia Militar de Pernambuco, um deputado estadual e outras 21 pessoas envolvidas no desvio de recursos federais para financiamento agrícola do Banco do Brasil na cidade de Floresta, caso que ficou conhecido como o Escândalo da Mandioca. A Isha pediu pra gente contar essa história. Escândalo da Mandioca. Estamos na gênese dele. Entre os denunciados estava José Ferreira dos Anjos, o homem que prendeu Vilmar Gaia. Foi ele quem contratou Elias Nunes Nogueira, o atirador que acabou com a vida de Pedro Jorge. E Elias era irmão do soldado Natalício Nunes Nogueira, morto por Vilmar, e também era um dos 4 homens que estavam em Caruaru naquele chevetinho lá, parado. Pera, deixa eu ver se eu entendi. O O cara... policial que prendeu ele contratou um cara para matar o Vilmar. Uia, gente. Provavelmente ele sabia demais coisas envolvendo ali. Entendi. E aí então, né, o núcleo nervoso que tentava matar o Vilmar agora estava implicado em um crime de corrupção. E as investigações da Polícia Federal também estavam tirando o sono de muita gente em Serra Talhada. Ou seja, uma caçada a Vilmar agora era algo secundário. E passados mais de 50 anos do começo de sua vingança, é bem provável que Vilmar tenha morrido. Ele nasceu em 15 de maio de 1949, então teria 74 anos hoje. Mas dado seu histórico de violência, não sei se ele está vivo, né? Em uma entrevista para o Diário de Pernambuco, em 75, Vilmar afirmou que teria feito tudo novamente. 74 anos é possível, viu? Mas um cara envolvido em pistolagem, né? Eu não sei. Provável que não... Não sabemos. Não há como saber. Ele sumiu, ninguém achou mais ele. E sua história foi meio mítica para a imprensa na década de 70. Há inclusive um Globo Repórter sobre ele, de 77, feito pelo Eduardo Coutinho. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso documentarista. Ele está disponível em 2 partes no YouTube e é bom mesmo. Se você gostou aqui da história, corre lá para ver que tem depoimento dele, dos Gaia, tudo. É bem interessante. E para finalizar, vou ler 2 coisas. A primeira é uma trova do Cordel de Vilmar e a outra é um pedaço de uma entrevista do padre Afonso Sobrinho de Serra Talhada que define as motivações de Vilmar. Então vamos lá. Primeira trovinha do Cordel. Agora peguei a pena com divina inspiração para escrever uma história sobre o cavalo negro da Caatinga e do sertão. Vira-se em cavalo preto, corre-se dentro da campina. Vira-se em pau ou pedra para cumprir sua sina. Come lagarto e besouro como ave de rapina. E por fim, o padre que comentou com Ricardo Noblar em uma entrevista para a revista Manchete sobre o caso, ele diz: o machismo expresso no desejo de vingança pela morte de parentes, na sua aparente infalibilidade no manejo das armas, na capacidade de escapar à prisão, identificava-se plenamente com uma linha de pensamento popular, necessitada de mitos e heróis profundamente enraizada, principalmente no sertão. E aí, Camila, você já conhecia, já tinha ouvido falar do pistoleiro de Serra Talhada? O que você achou dessa história? Suquinho de Brasil, hein? Nunca tinha ouvido falar. Mas eu acho que assim, na verdade é um suquinho de Brasil, mas também assim, se você pensar no Velho Oeste americano, ele parece bastante esse tipo de reação, sabe? Um mata um, que mata outro, que mata
1917, assim, podia ser um filme de cowboy, né? Mas aí a gente tá falando de 1970, né? Então, tá um pouco atrasado, né? Tipo, em termos históricos. Mas a gente também tem esse machismo latino, né? Que é mais forte do que ainda, o macho, né? Tinha, assim, durante muito tempo ainda tinha essa cultura ali no sertão do Nordeste, né? Do cangaceiro, né? Que tinha um imaginário popular ali. O cara durão, o cara, tipo, tá todo dia na lida, né? Também, assim. Matou algum da minha família, tenho que me vingar, não posso buscar a justiça de outro jeito, né? Mas, assim, briga entre famílias e tal, desde Shakespeare, né? O meu Julieta já rolava assim. Né? Então, mas assim, a coisa escalou de um jeito, né? Que assim, tipo, um trampo, o cara pede pra revistar, um policial que não gosta, dá um soco no outro, aí matam. É um absurdo. E aí vai um matando o outro. A morte dos policiais foi o estopim de tudo, e foi a coisa mais absurda de todas, assim. Sim, completamente totalmente ridículo. exagerada, assim. Mas também significava que os Gaia, apesar de não serem ricos, eles se sentiam, assim, influentes, né? Porque certeza, assim, que tipo, você tá mexendo com os Gaia, não pode, você tá né? mexendo com quem, então vai matar o polícia. É isso. Mas eu não conhecia a história, não, achei bem interessante. Eu lembro vagamente, assim, eu tenho lembranças na década de 80, esse nome de pistoleiro de serra talhada, eu lembro usado, assim. Eu lembro de uma coisa assim, mas tipo, é uma coisa que eu já ouvi na vida, mas eu não tinha a menor ideia do que era exatamente. Eu não sabia os detalhes da exatamente. história, não. Eu achei que era uma coisa... Não sabia que tinha começado com vingancinha de morte de família, tal, treta de trampo ali, enfim. Bom, essa foi a história dessa semana. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim. Como foi que aconteceu a sua prisão? Aconteceu a minha prisão, eu estava na fazenda Quitéria, no Ceará. Às 3 horas da manhã, o capitão Ferreira cercou a casa, inclusive com o filho da casa. Aí mandou que o rapaz fosse conversar comigo, que eu me entregasse, que ele me garantia. Ele saísse na minha frente, ele saísse na minha frente e eu saísse atrás, né? Então dessa maneira eu fiz. Abri a porta e fui até onde estava o capitão. Aí lá me entreguei, né? Por que você não reagiu? Não interessava pra mim, né? Recadinhos. Camila, se alguém aí sabe onde tá o Vilmar Gaia, que pode chamar agora Vilmar Magalhães Júnior, sei lá, e quiser contar pra gente, como faz? Escreve pra gente em contato@muitopior.com.br. Pode também mandar recado pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, ou deixar um comentário no site ou no episódio no YouTube, como comentário. Mas também pode mandar por linha direta à justiça, né? Que tem mais a ver do que mandar pra gente, assim. Também dá, manda pro Pedro Bial. Manda pro Pedro Bial, não manda pra gente, não. Agora, se quiser falar com a gente sobre outros assuntos, também pode escrever pra todos esses caminhos que eu acabei de dar. Isso aí. E agora vamos lá pros recadinhos. Primeiro os recadinhos do YouTube, onde a Adriana Almeida, muito azeda, no episódio do caso Milton Terra Verde, falou que o canal Aviões e Músicas fez melhor. Acredito. Acredito também. Eles são especialistas nisso. E ele falou que você zomba o tempo inteiro. Ela falou que você zomba o tempo inteiro, que é um desrespeito. Você não sabia que isso aconteceu na década de 60. Desculpa aí, Adriana, foi mal. Né? Sei lá. Ok. Saúde. E aí no episódio do Júlio Barroso, E aí, Gilson Siqueira falou que o visual que ele passou da banda era sensacional. Ele falou que era um cara com cara de visual do bancário dos anos 80, com 3 garotas punks no backing vocal. Isso foi revolucionário. Bacana, verdade. Lá no Instagram, a nossa membro do duo Sauerkraut, a Helena Stein, falou no episódio da Carolina de Jesus, falou que belíssimo episódio, obrigado pelo trabalho de pesquisa que compartilham conosco. Abraços. Beijo, Helena. O Alessandro Soares falou que gosta bastante do podcast, que ele é do Rio Grande do Sul, e aí que ele estava relembrando do caso Daut, que José Antônio Daut era um deputado que foi morto em 88, e o principal suspeito era outro deputado, Antônio Carlos Dexheimer. Enfim, que aí ele quer de repente, que a gente coloque isso na pauta. Eu gostei da história, ela me deixou curiosa. Vai entrar na pauta sim. E a Caroline Sala falou que... Caroline de Jesus, né? O episódio tem vários episódios contando a história dela num podcast chamado História Preta. E que ela encontrou um batata show na cidade dela. Nossa, eu fiquei chocada que existe realmente o batata show. Existe. Eu achei que não, que era uma ilusão. Não existe.
A Isha Valente falou que ela pediu, né, um episódio sobre a tragédia do Circo Vostok e mandou até um link pra gente conferir a história. Opa! Olha aí. Aí também, galera que interagiu com a gente ali no Facebook, também no Instagram, mas não necessariamente mandou mensagem. Tem o Renato Alves, o Ricardo Cravo, a Futura Diva. O Ricardo Cravo mandou mensagem agradecendo. Vou chegar lá, calma. E a Helenara, que a gente já falou, o William Heblin, a Kelfinha, a Panarello, o Cláudio Santos 28, o Bigode Neto, a Michele Magalhães e o Tom do Pinho Oficial. Nada oficial. E aí lá no Spotify, sim, o Ricardo Cravo mandou mensagem falando muito obrigado pelo episódio. E embora seja uma história triste, também é muito inspiradora. Obrigado, seus lindos, né? Esse é o episódio da Carolina de Jesus. Obrigada a você, seu lindo. E o Christian Carran, olha, apareceu no Spotify, ele era no YouTube, né, em geral. Gostei. E ele falou que achou curioso que o canal História em Meia Hora também, que ele também gosta, lançou um episódio na mesma semana que a gente lançou sobre ela, perguntando se foi alguma data especial ou foi coincidência. Coincidência. Aliás, Christian, melhorou o áudio? Era uma pergunta, responda, por favor. E lá no Twitter, a Gisele Silva Rumin, né, já é a nossa G-pensadora, ela falou que ainda está maratonando os episódios antigos e não sabe se gravaram algo sobre a Cassandra Rios. Já, estamos sim, né? Enfim, ela foi perseguida pelos militares, enfim, ouça o episódio que você vai gostar bastante. E o Cláudio Schubert, do nosso núcleo Sauerkraut, como ele também define, né, os núcleos Sauerkraut de Terra Nostra, falando para dizer que cada terça ama mais o muito pior. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Dankeschön. E aí, Camila, tem mais algum recado aí que você separou? Na verdade, tem mais um e-mail, peraí. O Rafael Rosa Plastino falou que a gente poderia produzir um cast sobre Orlando Sabino, conhecido como Monstro de Capinópolis. Ele foi acusado justamente de ter praticado vários crimes de homicídio como fosse um serial killer no interior de Minas. Olha só. Curioso. E parece que eles usaram essa figura para encobrir crimes de militares durante a ditadura. Achei interessante. Podemos procurar sim, Rafael Rosa. Então, muito obrigada pela sugestão. E acho que foi isso de comentário essa semana. Então, salve para nossa Terra Nostra, né? Pra Andréia também, sempre presente. Cubas, exatamente. O Giancarlo, a Panarello, a Pigliani, turma do Sauerkraut, Schubert e a Stein. E todo mundo que ouve a gente, né? Sim. Continuem divulgando, tá sendo muito bom. Por favor, divulguem. Tá bom? Precisamos disso. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.